Bom, shalom a todos. Nós estamos continuando os shurim de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Hoje nós seguimos as Mitzvot Bnei Noach, as leis Bnei Noach de Sheva Mitzvot, que são todos os mandamentos proibitivos. Os sete mandamentos das Sheva Mitzvot Bnei Noach, eles iniciam e concluem, permeiam as Mitzvot de forma proibitiva. E o segundo dessas mitzvot é a ordem de não assassinarás, não matar, por assim dizer. Todos têm as apostilas já no nosso drive, que já está à disposição de todos. Nós temos poucas mitzvot, nossa apostila relacionadas ao assassinato. A soma delas é 13 desmembramentos dessa proibição. A proibição de não derramar o sangue em vão, no caso dos Bnei Noach, ele se baseia no livro de Bereshit 9:6, que está escrito quando determinado somente aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem será seu sangue derramado, pois a imagem de Deus fez o homem. Quer dizer, nós temos na Torá diversas formas dela poder declarar uma coisa. Poderia ser em qualquer um dos 4 níveis de interpretação. Nós temos na Torá 4 níveis básicos de interpretação da Torá. O Pshat, que é o nível literal. O Remez, alusivo. O Drush, exegético. E o Sod, o oculto ou espiritualista. Quando a Torá ela declara expressamente qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de requisição, como o caso esse da proibição de se derramar o sangue do homem, nesses casos ela tem uma eminência muito grande com a conclusão desse objetivo. Ela não precisaria declarar, evidentemente, que é proibido derramar o sangue. Mas a Hashem opta por deixar registrado a necessidade de ausentar-se de derramar o sangue de outra pessoa para demonstrar a gravidade, a enorme gravidade que é derramar o sangue de outra pessoa. Qualquer noahid, qualquer pessoa no ser ou no mundo que derramar o sangue de outra pessoa, ele merece ou ele acaba por se tornar passível de pena capital. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, no judaísmo, uma pessoa que ela acaba por matar outra pessoa, ele nem sempre tem por pena a pena capital. No caso do judeu, residente de Israel, é determinado para ele uma cidade de refúgio, para que ele possa, no caso de ter cometido uma morte, cometido um assassinato sem culpa ou sem intenção, é determinado para esse judeu se dirigir a uma cidade de refúgio e lá ele permanece até a morte do Kohen Hagadol. Então, para o Ben Noach já não existe essa opção. Para o Ben Noach, a única opção, a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente, né, nesse shur, mas, em maneira geral, Ben Noach que assassina, que mata outra pessoa, seja ele qual for, seja ele quem for, é passível de pena capital, mesmo que seja um feto na barriga de uma mulher. Ou seja, uma pessoa que chega a ferir uma mulher grávida, após os 40 dias da concepção, essa pessoa também é passível de pena capital. Uma pessoa que fira uma mulher, que atinge a mulher com algum tipo de ferramenta ou empurrão ou qualquer tipo de situação, e a mulher, essa pessoa também ela é passível de pena capital. Não interessa sendo homem, que a mulher ainda não estava com o bebê muito bem desenvolvido e tudo, não interessa, não tem essa leniência na Laha. Essa pessoa também ela é passível de pena capital. Uma pessoa
que fira uma mulher antes dela completar o 40º dia, ela não é considerada um assassino. É a pessoa que faz uma mulher perder o feto. Ele é considerado com uma outra alahá, um outro meio alahá, que seria o desperdício de semente. A pessoa que fere uma mulher, no caso, e ela perde o bebê antes dos 40 dias, essa pessoa é culpada, ela se torna passível da punição, como um decreto dos céus, pela desperdício de semente. Tanto um homem quanto a mulher têm as mesmas obrigações de cumprir ou de abster-se de assassinar. O que quer dizer que mesmo uma mulher sozinha que venha a realizar um aborto, venha a forçar a realizar um aborto após o 40º dia, indiferente das condições e dos motivos, essa mulher também é passível de pena capital. Então fica evidente para todos, sem nenhum tipo de dúvidas, qual a opinião do judaísmo sobre o aborto. O aborto ele é absolutamente proibido no judaísmo, ok? Caso uma pessoa matar outra pessoa que seja doente terminal, ou que esteja em fase de morte, ou que caiu de um precipício e agora ele está agonizando, essa pessoa ela também transgride a proibição contra o assassinato e também é passível de punição pelo tribunal. Porque, para nós, não é permitido interferir no desligamento da vida nesse mundo. Para o judaísmo, a eutanásia, essa permissão de matar ou de deixar morrer, ou de causar a morte, ela é pior. Ela é uma escala de maior crueldade, porque você acaba decidindo por outra pessoa, enquanto a pessoa por si própria, ela é incapaz de decidir por sua própria vida. Então, mesmo a pessoa que seja doente terminal, em uma fase muito avançada de qualquer doença, que peça para ser morta, essa pessoa não deve ser ouvida. Nas leis de assassinato, nós também incluímos as atitudes secundárias que causam a morte de alguém como responsabilidade da pessoa primeira. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se uma pessoa empurra a outra para que ela suba numa linha de trem e o trem vem e mata essa pessoa, a culpa não é do trem, lógico, a culpa é da pessoa que empurrou a primeira e aí o trem veio e causou a morte. De igual maneira, se a pessoa empurra a outra de cima de um prédio e a pessoa cai e ela morre da queda e não do empurrão, é evidente que a morte ela também foi causada pela pessoa que fez o empurrão. Então, assim sendo, se uma pessoa contrata um matador ou pede para que alguém mate ou faz qualquer tipo de ação por meio de segundos ou terceiros que cause a morte de alguém, todas as pessoas envolvidas no processo, segundo as leis de Hashem, essas pessoas são merecedoras também de pena capital. Sobre legítima defesa, existe uma diferença muito grande na legítima defesa. Quem é que tem autorização para tirar a pessoa de um segundo? Então, estamos 3 pessoas. Eu, Shimon e Igor. E eu vejo o Igor correndo atrás do Shimon e o Igor com um machado e ele tenta atingir a Shimon. Eu começo a correr atrás. E eu pego um pedaço de pau na rua. E eu pego um pedaço de pau na rua e tento acertar o Igor. Eu sou o terceiro, ele não está correndo atrás de mim.
E eu, enquanto tive a opção de acertar nas suas pernas, ou acertar nas suas costas, acertar onde quer que fosse, eu resolvo acertar a cabeça dele, causando a morte dele. Nesse caso, eu sou passível de pena capital. Eu mereço também ser levado a cabo a minha morte. Por quê? Porque eu me tornei como aquele que eu tentei evitar que aquele outro se tornasse. Eu me tornei tanto assassino, tão assassino, quanto aquele homem se tornaria assassino, caso ele conseguisse concluir com seu conluio. Já o caso Shimon, se Shimon ele está sendo atacado pelo Igor e eu estou longe, alheio do fato, o Shimon ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode até mesmo matar o Igor, que ele está livre de pena. Ou seja, quando nós agimos desnecessariamente e causamos a morte de alguém, mesmo que essa pessoa tentava causar o mal a um terceiro, nós agimos fora da jurisprudência da lei divina. Então, nós nos tornamos igual àquele assassino. Porém, quando a pessoa ela tem a vida ameaçada, ele é livre para tomar qualquer medida necessária para salvar a própria vida. O Maninho fez uma pergunta, Ravi, no mesmo caso de um estupro ocasionar a gravidez, é proibido? Maninho, até os 40 dias é permitido, seria aceitável, muito tranquilamente. Após esse período, dificilmente você conseguiria achar uma brecha na Halakha, na lei judaica, para poder permitir esse aborto, mesmo que seja um estupro. Depois dos 40 dias, a criança, o bebê lá, ele não tem culpa do que foi, de como ele veio a parar ali. É um assassinato, infelizmente, tá ok? Nós voltamos a falar sobre o tema feto, tá ok? Sobre o tema aborto. As autoridades elas discutem muito se é permitido para um Noahide, e não para o judeu, matar um feto para salvar a mãe dentro da barriga da mãe. Então, existe uma dúvida muito grande se após o 40º dia é permitido matar o bebê dentro da mãe, causar a sua morte para que a mãe viva. Essa é uma dúvida muito grande. Isso é complicadíssimo, complicadíssimo. Uma autoridade deve ser consultada nesse momento, se tiver essa situação. Porém, todas as autoridades, todos os rabinos que tratam das leis das Sheva Mitzvot, eles concordam que é preferível que a pessoa que, quando está fazendo um parto, faz com que a mãe faleça para deixar viver o bebê, esse médico ele é passível de pena capital também. O médico que causa a morte da mãe, ou que permita que a mãe venha a falecer para o bebê vir a nascer, esse médico também é passível de pena capital, porque ele não deveria ter assassinado a mãe, porque ele praticamente considerou duas pessoas à morte, a mãe e o bebê. Rosimar, na Sheva Mitzvot, a Rosimar fez uma pergunta. Rosimar fez uma pergunta. Desculpa. E eutanásia em animais? A vida animal, para Sheva Mitzvot Benoah, Rosimar, ele é tão importante quanto a vida humana. Nós veremos mais sobre essas leis de preservação animal, de cuidado com os animais, da Silihot de Ever Minachaim, de parte de um ser vivo, de parte de um animal vivo. Nós trataremos de leis de relacionamento com os animais, tá ok? A gente pode melhorar essa lei nesse momento, tudo bem? Mas seria proibido. Nós não devemos também, mesmo em animais, causar a sua morte, assassiná-los de maneira nenhuma. Então, uma pessoa que deixe viver a mãe
O caso de um parto mal sucedido, de um mau parto, é deixar viver a mãe e o bebê vir a falecer. Porém, é também proibido realizar atitudes por meio de terceiros ou por meio da ausência de ação. Então, no caso, um médico menor que faça ou deixe fazer ou indique alguém a fazer ou incumba um secretário a fazer, um médico a fazer, um enfermeiro a fazer esse tipo de coisa, de que a mãe venha a viver e o bebê, e a mãe venha a falecer, o bebê venha a morrer, esse médico e esse enviado, o chalier dele, também merece a pena capital, a pena máxima. Uma pessoa que é forçada a cometer assassinato ou ela mesma ser morta. Ou seja, estou com uma arma apontada na minha cabeça e me dizem ou você mata ou você morre. Essa pessoa, ela não deve... Olha aí. Raul? Não? Essa pessoa, ela não deve cometer assassinato, não deve matar, não deve causar a morte de alguém, não importa o que aconteça. Já que é o assassinato, a proibição de assassinato, ele é uma proibição contra uma intervenção em um outro ser humano, que também é imagem divina, a imagem de Hashem, e nós não temos a capacidade, a condição de arbitrar, de saber que Neshama, que alma, ela é mais importante do que outra alma. Quem é, de fato, a Neshama que tem mais importância? Qual é a vida que tem mais valor? Então, uma pessoa não deve cometer assassinato, nem mesmo sob risco de perder a própria vida biológica. Tá bem? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Perfeito. Esse tema é bem claro, ele é bem direto, né? A questão de assassinato. Então, continuando. Ainda sobre leis, as leis de assassinato, é proibido por Ben-Noar também se suicidar-se. Aquela pessoa que comete assassinato dentre os filhos de Noar, ele compromete seriamente a sua Neshama. Essa pessoa que cometeu o assassinato de sua própria alma, ele é um assassino como qualquer outro, porque ele desprezou a vida. E esse crime, ele é um crime hediondo. Essa pessoa, ela tem a sua punição no campo espiritual. Ele tem uma punição que seria causada após a sua morte, sendo atormentado com um remorso profundo, vindo da completa compreensão da sua gravidade do seu erro. Ou seja, uma pessoa que comete assassinato após a sua morte, a pior punição que ele pode receber é ter consciência da gravidade do seu erro. Assim, e é incapaz de lhe corrigir. Agora, essa pessoa, ela pode ainda ser enviada novamente ao mundo, fazendo um Gilgul, retornando a esse mundo, ao mundo com uma nova vida biológica, para suportar inúmeros sofrimentos, a fim de agora aprender a valorizar a sua vida e não mais cometer o assassinato, o suicídio. Nossos sábios dizem inúmeras punições que são dadas ao assassino, ao suicida,
Uma delas, por exemplo, é sentir o seu corpo, a alma estar atrelada ao corpo no seu momento de putrefação, sentir tudo que se passa com o seu corpo durante todo esse período, e uma série de outros exemplos de punições relacionadas a Neshama de um assassino. Enfim, ela não consegue ter descanso facilmente, porque ele quis livrar-se desse mundo. Como Hashem, Akadosh Baruch Hu, ele paga o ser humano com a mesma moeda, da mesma forma com que essa pessoa ela quis livrar-se do mundo, dessa vez, agora, ele vai ficar atrelado ao seu mundo, mesmo que em seu estágio de putrefação. E nossos sábios dizem que essa pessoa que tem essa Neshama atrelada ao corpo no seu estágio de putrefação, ele sente cada verme comendo sua carne e cada verme que encaminha por sua carne é como se tivesse uma agulha sendo enfiada dentro do corpo de uma pessoa. Enfim, são penas terríveis, são vários outros exemplos terríveis que Rachameno Zechronei Livrachá nos dão sobre esse tipo de atitude. Quando se trata de assassinato dentro das Sheva Mitzvot Bnei Noach, não há saída legal, não há pena paralela, não há uma segunda chance, não há um pagamento de uma taxa, não existe possibilidade de livrar-se da punição quando existir um tribunal. Esse tribunal, quando julgado uma pessoa como assassina, o vingador de sangue, ele tem todos os meios, todas as condições de levar a cabo a morte da pessoa. O que seria o vingador de sangue? O vingador de sangue é o parente mais próximo, o irmão mais velho, o pai ou o filho mais velho e assim sucessivamente. Essa pessoa ela teria a condição e a possibilidade e a ordem de fazer vir a cabo a punição do assassino, que seria levado à morte, matá-lo. Porém, nessas leis, as leis de assassinato, nós temos uma diferença muito grande entre os seguidores de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Os seguidores de Sheva Mitzvot Bnei Noach que habitam em Israel têm um estágio diferente dos outros Bnei Noach que habitam o mundo. Quem pode me dizer como é denominado um Bnei Noach que habita em Israel? Um Bnei Noach justo. Quem sabe como ele se chama na Tanakh? Ger Toshav. Muito obrigado, Yitzhak. Um Ger Toshav, um estrangeiro que habita em Israel, ele não é o Ger Tzedek, que é o convertido ao judaísmo, um convertido totalmente. Ger Gad, se a gente dizer somente Ger, ele é o convertido, tá bom? O convertido é uma pessoa que passou a fazer parte do pacto do Sinai, das 613 mitzvot. Ele agora se torna obrigado a seguir 613 mitzvot. Já o Ger Toshav, ele não fez conversão ao judaísmo. Ele apenas mora em Israel, porém ele ainda é Bnei Noach, ele ainda é, não sei, francês, russo, etíope, mas ele não segue as 613 mitzvot do pacto do Sinai. Se, no caso, ele for um homicida casual, o que quer dizer um homicida casual? Ele segue as mesmas normas de um homicida judeu. Então, por exemplo, se ele não tem ódio por uma pessoa, se ele nunca procurou o mal daquela pessoa, se ele é um trabalhador num edifício e sem querer ele relou numa coisa e caiu uma parede, a parede caiu em cima de uma pessoa, essa pessoa vem a morrer. Ele é levado ao tribunal, ao Sanhedrin, dessa vez ele vai ser julgado por um tribunal judaico, dentro de Israel, e esse tribunal, ele determina que essa pessoa ela tem a possibilidade de fugir para uma das cidades refúgio, das 6 cidades refúgios, que são determinadas para um judeu também. Olha só, como é bacana essa halakha. Só que, porém, essa pessoa, esse Bnei Noach, tem que ser observante. Se ele habitar em Israel e ele não for observante, ele não tem essa leniência, não tem essa possibilidade. Porém, se esse Bnei Noach, ele sair da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote, que eu não sei se vocês sabem, esse era o prazo estipulado para quando um assassino casual deveria permanecer na cidade de refúgio.
Então, se o Vingador do Sangue encontrar esse assassino casual fora da cidade de refúgio, ele pode pegá-lo, levá-lo novamente ao tribunal, e agora ele pode ser levado a cabo a pena dele pelo Vingador de Sangue. E por que uma pessoa que seria o exílio, Tom? Exatamente. Uma pessoa que é enviada para as cidades de refúgio, elas são enviadas por exílio. Exatamente isso. Muito bem, muito bom, Tom. Então, essa pessoa que saiu da cidade de refúgio agora, ela desprezou a misericórdia divina. E se ele desprezou a misericórdia divina, quer dizer que não havia verdade em suas declarações quando ele se apresentou para o Sanhedrin. Quando ele se apresenta para um Sanhedrin, para um tribunal, e ele mente, e essa mentira dele acaba levando a cabo o seu envio para a cidade de refúgio. E essa pessoa fala, eu não falei verdade mesmo, eu matei mesmo e não estou nem aí, vou sair aqui da cidade porque não existe justiça. E essa pessoa ela pega fora da cidade, ela quer dizer que ela desprezou a misericórdia divina. E ele, dessa vez, nesse então, ele passa agora a estar também ratificando-se como assassino voluntário, como assassino intencional. Então agora ele passa a ser também novamente levado a cabo a justiça pelo Vingador do Sangue. Um Ben-Noach, mesmo que um Ben-Noach habitante em Israel, um Ger Toshav, que nós estamos falando do Ger Tzedek, o Ger Toshav, que vira matar um judeu, uma pessoa do pacto do Sinai, mesmo que casualmente, mesmo que sem intenção, essa pessoa ela é passível de pena capital. Não vigora sobre ela as leis de cidade de refúgio. Porque ao matar um israeli, um judeu, ele também profana o nome de Hashem. Tá ok? Lógico, nós estamos falando exceto em legítima defesa. Se um judeu tentar assassinar um Ben-Noach por assalto, por qualquer outro motivo, esse Ben-Noach tem total e livre permissão para matar esse judeu, porque ele está defendendo a sua própria vida. Fora isso, seja como for a condição, ao assassinar um judeu dentro de Israel, ele não tem a possibilidade de refugiar-se para uma cidade de refúgio. De igual maneira, uma pessoa, um Ben-Noach que habite em Israel e pense que não seja válido a punição sobre assassinato, que uma pessoa que ela assassina, ela talvez não tenha obrigação de ser morta. Por exemplo, um Ben-Noach que é justo, ele assassina um Ben-Noach que não é justo. E fala, eu sou tzadik, ele não, então eu tenho permissão para matar ele, e tudo bem. Então, essa pessoa ele também é passível de pena capital, sem dar-lhe a possibilidade de refugiar-se em uma cidade de refúgio. E também um Ben-Noach que não se encontra sobre ele, que não se encontra nele não se encontra ele como observante, um Ben-Noach que não é justo. E ele, por acaso, em Israel, não estamos falando das leis de hoje, tá? Aqui estamos falando das alahot da Torá e das alahot do Talmud, que regem tanto a vida judaica quanto a vida dos Ben-Noach. Essa pessoa que não é observante e ele mata casualmente outra pessoa. Essa pessoa que é observante, não é observante, ele também não tem direito à cidade de refúgio, porque a cidade de refúgio é para as pessoas que temem a Hashem e não para as outras pessoas. Se ele não temia a Hashem, ele não era observante de Mitzvot Ben-Noach, então agora também ele tem que pagar a sua transgressão. Ele também é morto, ele deve ser morto imediatamente. Bugulo, na verdade são duas punições diferentes, são dois julgamentos diferentes, esse que a gente está falando. O primeiro a pessoa é assassino intencional ou não. Ao ser assassino intencional ou não, ela tem a possibilidade de ser enviada para uma cidade de refúgio. Ao sair da cidade de refúgio e é levada novamente ao Sanhedrin, agora ela é julgada por outra punição, por outra transgressão, que é sair da cidade de refúgio. Que como ele saiu, ele foi pego fora,
não tem jeito mesmo, ele vai ser levado a cabo aí como assassino e vai ser ratificada a sua punição como assassino também. Outra coisa, vamos fazer aqui, prestem atenção nessa parte que é complexa. A pessoa número 1 foi assassinada pela pessoa número 2. Eu vou pegar o nome de normais. A pessoa número 1 foi morta pela pessoa número 2. O número 2 é um assassino. E ele agora é um assassino casual. Ele foi enviado para a cidade de refúgio. E o número 2 saiu da cidade de refúgio. Vem a terceira pessoa e leva ele para o tribunal e ele acaba sendo morto por sair da cidade de refúgio. E os filhos do assassino primeiro, que viram seu pai ou seu irmão, por exemplo, sei lá, ser morto após fugir da cidade de refúgio, essas pessoas, elas não têm direito de ser vingadoras do sangue. Porque a morte do seu parente, ele foi causada por uma transgressão e não por uma atitude errada do vingador do sangue. O vingador do sangue não é considerado assassino, tá ok? Porque ele somente levou a cabo a punição de um criminoso. Quando uma pessoa deturpa a sua noção de realidade, do que é correto, essa pessoa também ela deve ser levada a cabo as punições como um assassino comum, como um assassino qualquer. Tá bem? Então não existe um vingador do sangue em segundo grau. Agora, essa é a nossa última alahá, o nosso último tópico, para a gente começar a fazer perguntas e respostas, conversar um pouco sobre isso, que existe um debate muito grande em Shiva Mitzvot Benor sobre a destruição da semente masculina, o desperdício de sêmen. Então, se a indução para o desperdício de sêmen, no caso a masturbação, se ela seria permitido ou proibido. Tá, ok? Porque o sêmen, a semente, ele é o que causa a vida humana, ele é o gerador da vida humana. É por meio dele que Hashem enviará uma nova Neshama nesse mundo. A primeira coisa a se deixar muito claro não existe nenhum tipo de proibição de ter relações com uma mulher que ela não pode ter filhos. Não existe proibição. Não é considerado desperdício de sêmen, mesmo sendo ciente de que a mulher ela não tem a condição de gerar filhos. Então, fica muito claro na Halachá que o problema não é, de fato, o desperdício do sêmen em si, mas sim a profanação da sexualidade. E a profanação da força divina presente nos fluidos do corpo humano, que proporcionam a vinda de um novo ser nesse mundo. Como assim, Gado? Exatamente. Se a mulher, por exemplo, ela tem algum problema no óvulo, algum problema no útero, alguma coisa assim, e ela não pode ter filho, não há problema nenhum. Não existe proibição nenhuma. Não conta como desperdício de sêmen. Entendeu? É permitido, sem problema nenhum. Tá ok? Existem, então, uma discussão muito grande, são são dúvidas, discussões entre os rabinos, se a mitzvah de crescer e frutificar, que havia sido ordenado, ele também se vigorava após Noé e também após o Sinai, porque ele não foi repetido após o Sinai. Então, existe uma dúvida se ele estava em vigor somente antes do Pacto do Sinai. Naftali, a pessoa que fez vasectomia antes, fez, entende? Não tem, tudo que nós fazemos antes de ter consciência e agora nos arrependemos e etc.,
não são computados para nós como averot, tá ok? Como transgressões. Ótimo. Ou seja, antes do Pacto do Sinai, antes da vinda do Pacto do Sinai, não, Ruth, não é permitido fazer vasectomia. Então, antes do Pacto do Sinai, o desperdício de sêmen ele era tido como um crime hediondo, passível de pena capital pelas mãos dos céus. Ainda hoje, ele é uma pena, uma punição, que ela é dada pela mão dos céus. Porém, antes do Pacto do Sinai, ele era um crime hediondo, um crime terrível, um crime inafiançável, vamos dizer assim. Que nós temos como exemplo os 2 filhos de Judá, Henri e Onan, que foram feitos por terem feito uma coisa má diante dos olhos de Hashem. E Onan, eles desperdiçavam sêmen em vão. Então eles foram julgados pelo Tribunal Celeste e foram condenados à pena máxima. Então, nós temos a noção, o conhecimento de que também, como isso foi ocorrido antes da entrega da Torá, nós sabemos que, segundo as leis de Noé, também é um ato proibido, um ato que ele é agregado às leis de promiscuidade, de profanação da sexualidade. Tá bem? Gad, no caso dos preservativos de gravidez, para evitar por alguma questão de saúde, é sempre melhor que os preservativos de gravidez sejam efetuados nas mulheres e não nos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que é preferível que a mulher tome algum comprimido, algum tipo de anticoncepcional, do que o homem utilize algum método contraceptivo. Sempre que eu aviso isso, eu tenho sempre que reavisar outra coisa. Não vá os rapazes que estão escutando aqui no shiur sair no carnaval e falar: o meu rabino falou que eu não posso usar camisinha, então eu vou fazer a festa do oba-oba aqui no carnaval. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o homem não tem que usar nenhum tipo de preservativo hoje em dia, porque hoje em dia todos sabem das condições que estão tudo por aí. Porém, que a mulher, que se for para usar algum tipo de método contraceptivo entre o casal, que esse tipo de método seja aplicado seja pelas mulheres, de preferência sem o conhecimento direto do homem, sem intervenção direta do homem. Que ele não veja ela tomar o comprimido, que ela tome de uma forma discreta, e etc, etc, etc. Bela, no caso da mulher fazer a laqueadura é menos problemático do que o homem fazer vasectomia, entendeu? Porque a mulher, por si só, não tem como obrigação multiplicar-se. O homem tem a obrigação de multiplicar-se. A mitzvah de crescer e multiplicar, ela foi entregue ao homem, não à mulher. A mulher, ela compactua, é necessário ela para que o cumprimento dessa mitzvah seja levado a cabo. Porém, esse não é um mandamento para as mulheres. Por isso que é melhor que, se for fazer algum tipo de método contraceptivo, que seja executado, que seja efetuado pelas mulheres e não pelos homens, tá bem? Ótimo. Dispõe. Então, a pessoa que tenha cometido qualquer tipo de averota nesses casos, após a consciência, após entrar para o pacto, essa pessoa fica, então, passível de punição pela mão dos céus e não pelas mãos de um tribunal terrestre. Então, por exemplo, se um homem cumpriu a mitzvah mínima de trazer um menino e uma menina para esse mundo como filhos, eles optarem por fazer métodos contraceptivos, por utilizar métodos contraceptivos, é melhor que esses métodos eles sejam aplicados na mulher e pela mulher do que pelo homem, do que para o homem. Então, nós temos aqui bem claro
de que também para termos espirituais, a masturbação ela é proibida. Tá ok? Tanto em relação ao desperdício da semente, para os Bnei Noach também é uma lei em vigor, quanto para a questão de profanação da sexualidade. Porque isso é considerado uma destruição voluntária da própria força de vida, da própria força vital, e equivale também à vida de um ser humano. Então, o desperdício de sêmen ele é muito próximo ao assassinato, ou, e pior ainda, assassinato dos próprios descendentes. Tá ok? Nós concluímos, esse shiur ele é bem curto de assassinato, tem várias leniências, isso é assim, isso é assado. Nós temos esse material que foi estudado hoje no nosso shiur, na nossa página, que todos conhecem já, né? No botão de Sheva Mitzvot Bnei Noach, materiais, temos a apostila de hoje. Até sexta-feira já será adicionada mais uma nova apostila, pois o tema de assassinato ele é muito curto, não tem tantas perguntas, porque ele é direto, ele é evidente, não é um alahá que tem que ser muito bem explicada, muito bem desmembrada. Mas mesmo assim, alguém tem alguma pergunta mais sobre a proibição de assassinato ou alguma outra das mitzvot relacionadas a Sheva Mitzvot Bnei Noach? Muito bom. É muito importante que as pessoas que estão iniciando, que estão continuando os shiurim de Sheva Mitzvot Bnei Noach, que assistam os primeiros shiurim. Esses shiurim que nós estamos passando agora de desmembramento de cada uma das alahot, cada uma das mitzvot, eles são importantíssimos. Porém, os primeiros shiurim, eles são tão importantes quanto para dar a base, para nos conceder a base para esses shiurim que nós estamos, a partir de agora, passando a estudar. O Tom fez uma pergunta, que ele disse que foge um pouco do tema. Não, Tom, não foge um pouco do tema, foge completamente do tema. O Tom fez a pergunta de se um Noahide poderia adotar um judeu ou vice-versa, um judeu adotar um Noahide. Tá bem? Não é complexa essa pergunta, nem é tão complexa. Um Bnei Noach que adote um judeu, ciente de que ele é um judeu, caso isso venha a acontecer, o judeu tem filho de mãe judia, ele deve seguir as 613 mitzvot. Ele não é incutido, ele não é incluso nas mitzvot, Sheva Mitzvot Bnei Noach. Já o caso de um judeu que adota um bebê, um bebezinho que seja, e ele é criado toda a sua vida dentro do judaísmo, aos 13 anos ele tem que fazer uma afirmação de fé e passar por uma mikve, e optar por seguir esses 113 mitzvot. Caso ele não queira, caso ele chegue nos 13 anos, ele viveu toda uma vida de judaísmo, e conheço fatos assim, histórias assim, a pessoa, ela opta por não ser judeu. Ela fala, não quero ser judeu, quero ser Bnei Noach e tá bem. Então tudo bem, ele nem precisa seguir o judaísmo. Não, eu ouvi falar de um fato, não faz muito tempo isso, de um homem que ele havia sido adotado e ele passou muito tempo, e quando ele ficou grande, sei lá, seus 40 e tantos anos, 30 e tantos anos, chegou ao conhecimento dele que ele não havia nascido de ventre judeu. E, portanto, ele deveria fazer um giur por algum motivo e deveria fazer giur, e passar pela mikve e se afirmar judeu. E falou, o quê? Eu não nasci judeu? Eu não tenho que seguir as mitzvot? Não, eu não quero me converter ao judaísmo, não. Eu quero ficar Bnei Noach, que eu estou melhor. Ou seja, uma pessoa que viveu toda uma vida de judaísmo, que agora é apresentada para ele a opção de ser Bnei Noach ou ser judeu, ele opta por manter-se Bnei Noach, porque ele sabe como é difícil, ele sabe de todas as dificuldades, ele sabe de todas as dificuldades que é a vida de um judaísmo, de um judeu, a vida do judaísmo.
ele opta por ficar Ben Noach. Já houve casos assim. Um outro filme bem legal, que é o filme O Filho do Outro, se eu não me engano, ele é um filme em francês, tem ele legendado em português. Deixa eu confirmar se é O Filho do Outro. Isso, O Filho do Outro. Ele é um filme muito bacana que se passa em Israel. Não lembro se ele é em hebraico ou francês. Eu lembro que tinha alguma coisa relacionada ao francês. Ele, se não me engano, era um filme francês, de um diretor francês. O Filho do Outro. E se passa isso. O menino, ele viveu até os 13 anos. Ele era árabe, foi adotado por uma família de judeu. E aí agora ele vai na sinagoga e o rabino fala, olha para ele e fala, você tem que se converter. Ele fala, o quê? Eu fiz bar mitzvah, eu vivi minha vida aqui, eu fiz isso. Ele falou, não, infelizmente, você não tem obrigação de nada. Você não tem obrigação. O rabino falando que você não é judeu. Você não nasceu de uma judia, você viveu da vida como judeu, mas você não é judeu ainda. Você tem que fazer a conversão, estudar para fazer a conversão. E a pessoa fala, não, então eu não quero ser judeu. Então é complexo para quem não adentrou no mundo do judaísmo. Isso é bem complexo entender. Aí você não consegue entender muito bem, mas eu acho que está muito claro já para vocês que vêm estudando desde o princípio conosco as mitzvot Menor, como é evidente, como é claro que é uma questão de é um clique. A pessoa não é judeu, não tem obrigação de fazer inúmeras. A pessoa que fez o clique por outro lado, agora ela passa a ter todas as obrigações. O Manuel faz uma pergunta. Então, o mandamento de não matarás é para todos, e não somente para os judeus. Emanuel, não devemos dizer, não estamos dizendo que o mitzvah de não matarás é para os não-judeus. Por quê? Porque o não matarás que você está citando está no decálogo, nos 10 acerta de brot, nos 10 pronunciamentos. E as alahot de Ben Noach, as mitzvot de Ben Noach, não são embasadas no decálogo, elas são embasadas no texto de Bereshit, tá ok? Que são não matar, não roubar, não ter moralidade sexual, não ao dizer Hashem, etc, etc, etc. São todos extraídos do texto de Bereshit, não são extraídos do pronunciamento do Sinai. Exatamente, Márcia, Yitzhak. Eu estava estudando faz uns dias já Masechet Gerim do Talmud. E na Masechet Gerim, na Mishnah Bet, se eu não estou enganado, eu até posso abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, mais fácil. Para não falar Masechet Gerim. Mishnah. Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Achei em inglês, eu não queria em inglês, queria só Mishnah e só em hebraico. Passa a outra que tá nota. Achei. Deixa eu achar aqui. Bom, enfim, vamos falando enquanto eu vou procurando aqui. Então, o Ger, a pessoa, o Ben Noach, que no período da era messiânica, ele não poderá se confessar. Aqui, achei.
não poderá se converter. Na Masechet Gerim, eu ia falar capítulo B, não era capítulo B, é o Perek Aleph da Halachá, é o primeiro capítulo, a sétima Halachá da Masechet Gerim, está escrito assim: Kol Mehamit Gayer Mishum Osher, todo aquele que se converte por riqueza, por benefício financeiro, Mishum Avá, por amor, Mishum Irá, desculpa, Koamit Gaer Mishum Assa. Todo aquele que faz a sua conversão dessa maneira. Mishum Avá, por amor. Mishum Irá, ou por amor, alguma coisa assim. Por temor a praga, por temor a um juiz. Enzé Ger. Essa pessoa não é considerada Ger. Vehen ayu Rabi Yehuda ve Rabi Nehemia Omrim. E assim opinaram Rabi Yehuda e o Rabi Nehemia. Kolotam shenitgayer beme Mordechai ve Esther enam gerim. Todos aqueles que se converteram no período de Mordechai e Esther não são considerados gerim. Shenemar, como foi escrito, ve Rabim me'amei aretz mithaedim que na falpacha de ayodim alehem. Muitas pessoas dos povos da terra se converteram, tornaram-se judeus, porque caiu sobre eles o medo dos judeus sobre eles. V'chol she'eino mitgayer leshem shamayim eino ger. Toda pessoa que a única vontade dele não seja converter-se por temor aos céus, essa pessoa não é considerada ger. Então vejam só, uma pessoa que converte para casar não é considerada ger, uma pessoa que venha a converter-se, não sei. Aqui em Israel, sempre pergunta quando eu comento que sou ger e alguma coisa assim. Eles falam assim, mas as pessoas estão se convertendo na América Latina por conta da crise, porque querem vir para Israel para ganhar cidadania, isso, aquilo, outro. É muito difícil explicar que não é por isso. Muito difícil, porque para as pessoas aqui, para os cidadãos israelenses, principalmente as pessoas que não são religiosas, eles têm isso em mente, de que as pessoas estão se convertendo para fugir do Brasil por conta da crise, porque quer vir morar em Israel e etc. É complexo isso. A pessoa que converte por único intuito de vir morar em Israel ou por algo do tipo, para ter benefício financeiro, para entrar na maçonaria, não sei, tem tanto motivo que a pessoa pode querer se converter ao judaísmo, enfim. Porém, não é, essas pessoas não serão consideradas gerim. Também na época messiânica, porque na época messiânica as pessoas terão medo dos judeus, quererão se aproximar dos judeus somente por questões, por motivos da sua condição de destaque. E não teremos como arbitrar sobre se essa pessoa está sendo sincera ou não. Também foi assim na época de Shlomo Amelech. Os gerim na época de Shlomo Amelech não gerim, não são aceitos, porque existia a possibilidade das pessoas estarem se convertendo ao judaísmo para ficar mais ricas e alguma coisa nesse sentido. Tá bem? Isso, muito bem lembrado, Lea. Então, sobre os gerim, para concluindo o shur de hoje, o único motivo das pessoas que buscam encaminhar-se ao judaísmo ou fazer um giur, levar a cabo um giur, o único motivo, o maior motivo e o único deve ser servir a Hashem. A pessoa que coloca isso à frente de todos os seus desejos, à frente de tudo, essa pessoa certamente ela vai conseguir concluir qualquer que seja o processo. Está bem? Sem desespero, porque a pessoa que está ciente do seu papel nesse mundo, ciente do seu papel, ciente da sua obrigação, ela sabe que hoje ela já está servindo a Kadosh Baruch Hu. E que o que ela quer fazer daqui a pouco, servir de uma forma diferente. Daqui a pouco ela quer servir
de uma forma que ela entende que vai ficar mais feliz e que ela vai ficar mais feliz, não que a Hashem vai ficar mais feliz. Então, essas pessoas, elas têm consciência de que hoje já estão servindo a Hashem. Então, não existe desespero, não existe afobação. O que existe é o desejo em servir a Hashem e a paciência. Então, essas pessoas, elas, com certeza, vai chegar o momento correto, vai chegar o momento certo, que ela vai alcançar o seu objetivo, que é fazer um giur e tornar-se membro de Am Israel Bezrat Hashem. Tá ok? Então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Exatamente, Mucur. Desejar com o coração e aguardar. A gente está buscando, tem várias coisas acontecendo, várias coisas que já estamos conseguindo. Algumas das pessoas dos grupos já sabem, principalmente algumas pessoas de diretoria, eu comentei. Alguns jovens, eu já entrei em contato sobre algumas possibilidades aqui em Israel que nós já estamos viabilizando. Jovens solteiros, né, no caso. A gente já está falando com alguns sobre uma possibilidade que se abriu. Enfim, paciência, paciência. Nós estamos com muita coisa em mãos, nós temos inúmeras possibilidades já hoje. Temos conversado com rabanim que se mostram dispostos a viajar ao Brasil, fazer um giur, fazer tudo. Mesmo o rabanim da Rabanut tem conversado, o Rav Alexandre conversou com outro Rav da Rabanut semana passada, teve uma reunião sobre como instruir as comunidades para que possam se levar a cabo giurim ksherim dentro das comunidades que nós ajudamos, dentro do Brasil. Então é isso. A principal coisa que deve ser observada é paciência, savlanut, tá bem? O resto acontece com o favor dos céus. Muito obrigado pela presença de todos. Quero me desculpar pelos 10 minutos de atraso, que eu estava dormindo aqui, tirando uma soneca. E tudo de bom a vocês, todos. Nos vemos amanhã. Bezrat Hashem.